boa tarde pra você. Globo Esporte no ar com o mata-mata do Cariocão prontinho, ó. Tem clássico nas quartas de final, Botafogo e Flamengo em pleno domingão de carnaval, vale vaga na semi. Quem passar pega Madureira ou Boa Vista. Do outro lado da chave, o Fluminense pega o Bangu e o Vasco enfrenta o Volta Redonda. Agora falar do clássico entre Vasco e Botafogo, teve muita chuva e o primeiro gol do Brenner. Temporal, toró, aguaceiro, um clássico no Rio de Janeiro em dias de verão. Rotina nos clássicos desta edição do Campeonato Carioca. A bola já não rola mais. O Fábio chamou o árbitro ali para falar sobre as poças, ó. 3 domingos seguidos, os 4 grandes em campo, nos 3 principais estádios da cidade. Já aconteceu algumas vezes, assim, agora com essa proximidade de tempo mais curta, 3 jogos, assim, 15 dias, não, eu não lembro, não. Acho que dessa vez foi demais. Faltam 40 minutos para o horário marcado para o início da partida e essa é a situação aqui do gramado de São Januário. São várias poças espalhadas pelo campo. O delegado já esteve aqui para uma inspeção e ficou decidido o seguinte: 15 minutos de atraso para o início do aquecimento, ou seja, a partida também vai começar atrasada. 15 que logo viraram 30. Confronto remarcado para meia hora depois do previsto. Tropa dos gandulas do Vasco. E aí, rapaziada? Se precisava rolar um rodo aí, um mutirão? Não. Com nós não. Não vai passar o rodo no Botafogo, isso sim, mano. O mau tempo foi detalhe para os 15 mil presentes. Formalidade para o Botafogo. Classificado como líder do Grupo B, vários titulares foram poupados. Para o Vasco, jogo determinante para abrir um caminho teoricamente mais fácil na próxima fase. Amém! Amém! Debaixo de chuva, hein? Chuva de bênção. Sempre que é chuva, é sinal de graça pra gente aqui em São Januário. Mas essa reportagem não vai falar apenas da chuva, personagem insistente do clássico. A bola rolou, com dificuldade, mas rolou. E teve atacante que desencantou. Brenner na área. Ali, entre os zagueiros, medindo a distância para o gol, procurando espaços, a bola viaja, mas não chega. A espera recomeça. Passos para trás, um pouquinho de sorte, até o grande encontro. Primeiro de muito São Januário, fora e vamos Vasco. Estava inquieto na checagem do gol, porque queria mais. E foi buscar, com a ajuda preciosa de Andrés Gomes, nesse lindo toque. Pênalti pro Vasco! Justino impediu o segundo do Brenner, mas não o segundo do Vasco. Coutinho faz mais um no Campeonato Carioca. A chuva atrapalhou bastante o clássico, o campo não estava muito bom, mas a gente soube se impor dentro de casa. Eu acho que a torcida merece esse grande resultado. Águas passadas. Em breve, novos clássicos e olho na previsão do tempo. E o Botafogo teve 2 jogadores expulsos nesse clássico. O Marquinhos recebeu 2 amarelos ainda no primeiro tempo. O primeiro foi nessa falta dura em cima do Nuno Moreira. E o segundo foi numa entrada dura no Cauã Barros, ó. Depois, o Alan, que é titular do time, estava sendo poupado, foi expulso do banco de reservas por reclamação, ó. O juiz vai até a beira do campo e mostra o vermelho, ele fica inconformado. Com essa expulsão, o Alan não vai poder enfrentar o Flamengo nas quartas de final. O Brenner desencantou pelo Vasco, mas a torcida ainda está com muita saudade do Ryan. E nesse fim de semana teve o primeiro gol dele no campeonato inglês. Foi o gol de empate do Bournemouth contra o Aston Villa. Olha só, ele passou como quis pela marcação e bateu de direita. A gente deseja sucesso para o Ryan nessa nova empreitada. Olha aí, ó, o Vasco venceu o Botafogo na última rodada da fase de grupos do Campeonato Carioca em São Januário, 2-0. Eu não sabia se era natação ou se era futebol. Antes de falar da partida, vamos assistir aos melhores momentos. Na volta, eu já tô um pouquinho estressada aqui com o Lucas Moretti. Rodou. No primeiro tempo, o Vasco iniciou no ataque e teve como oportunidade um chute de Puma Rodrigues, que após cruzamento desperdiçou para fora.
Em seguida, após lançamento na área, Andrés Gomes também chutou para fora, desperdiçando o que poderia ser o primeiro gol dos mandantes no clássico. Em mais um lance na área do Botafogo, Brenner recebeu de cabeça, mas a bola foi por cima do gol. Pelo Botafogo, foi Kadir quem teve a chance após bobeira do zagueiro Saldívia, mas a bola parou no goleiro Léo Jardim. Aos 43 minutos da primeira parte, Marquinhos, que já havia levado o cartão amarelo no início do jogo, acertou outra entrada dura, dessa vez em Barros. O árbitro deu o segundo amarelo e o Botafogo se viu com um jogador a menos. Após a falta marcada, Coutinho foi para a bola e o goleiro Léo Link espalmou. A bola sobrou para Lucas Piton, mas a defesa alvinegra salvou o lance. Com um a menos, o Botafogo precisou se reorganizar, mas continuava sentindo a pressão dos donos da casa. E logo aos 3 minutos do segundo tempo, após a falha de Bernardo Valim, que entrou no lugar de Barbosa, a bola sobrou para Brenner, que mandou para a rede 1-0 Vasco, e o primeiro gol do atacante com a camisa cruz-maltina. O Botafogo, mesmo com um a menos, tentava o empate. Após cruzamento, Cadu tentou chegar na bola e mais uma vez Léo Jardim defendeu. Aos 17 minutos, Brenner acabou sendo derrubado na área por Justino. Pênalti para o Vasco. Coutinho foi para a bola e ampliou o placar. 2-0 Vasco. Vitória e classificação garantida para as quartas de final do estadual. O mais importante foi a vitória, que eu queria era vencer. Contra a Chapecoense, foi uma das melhores partidas que eu fiz aqui no Vasco, com certeza. E a gente não conseguiu vencer. Hoje o campo não oferecia condições razoáveis para poder fazer um jogo parecido que a gente fez na quinta-feira. E a equipe soube se adaptar rápido ao campo e fazer o jogo que era necessário para vencer. E foi bastante contundente, feliz nas finalizações. A gente teve um número de chances muito inferior ao que a gente teve na quinta-feira e conseguiu fazer 2 gols. O Vasco agora enfrenta o Volta Redonda nas quartas de final do Campeonato Carioca, enquanto o Botafogo, que já estava classificado, chega ao mata-mata para encarar o Flamengo. Muito bem, agora vamos falar sério, sem gracinhas. Boa tarde, ô Vene Casagrande. Dá boa tarde aí pro Boa Lucas. tarde, boa tarde. Dia, Fernanda Maia. Você de casa, boa tarde, hashtag SBT Esportivo. Põe aqui na tela a nossa hashtag, assim você conversa com a gente, manda sua foto. Que chuva que caiu ontem, Lucas Moretti. O jogo até ficou meio literalmente embaçado, né? Um jogo difícil. Eu tava até preocupada, sabe com o quê? De sair uma lesão muito grave. Porque os jogadores vão perdendo tempo da bola. O Botafogo com uma garotada muito grande e acaba que a inexperiência às vezes faz você ter uma vontade um pouco maior do que o natural. E com uma chuva dessa, com uma água dessa, as coisas ficam... Eu tava preocupada. Eu falei, cara, alguém vai se machucar feio nesse jogo. A chuva foi de ponta a ponta e o terceiro clássico que é interrompido ou que é atrasado por conta de chuva. Aconteceu isso no Fluminense com o Botafogo, no Fla-Flu e agora Vasco e Botafogo. O jogo marcado para as 18, começou às 18h30 por conta da chuva. Muitas poças depois mesmo que o jogo começou e o jogo ficou feio, né? E logo depois o Marquinhos do Botafogo, um menino que é até da base do Vasco, né? Ganha um amarelo e depois ganha outro amarelo. Achei também que foi um pouco de inexperiência ali, a vontade demais, com a chuva demais, com a água demais. Pelo lado do Vasco, fez o trabalho dele, Lucas Moretti, fez o que tinha que fazer, vencer o clássico, né? Perfeito, Fernanda. Primeiramente, boa tarde aí pra você, boa tarde pro Venê. É um jogo muito difícil de fazer uma análise, né? Inclusive, eu não lembro de ver no Campeonato Carioca, nesse início de ano, né, jogos paralisados por conta de chuva, como vem sendo em 2026, né? Algo assim, surpreendente. Com relação à partida em si, volto a repetir, é muito difícil a gente falar sobre algo do que aconteceu durante os 90 minutos, porque não teve jogo. A partida já inicia muito mal o campo e a chuva ela vai aumentando ainda durante tanto o primeiro quanto o segundo tempo. Um Vasco que, diante da vontade, da necessidade de vitória, conseguiu se impor mais e, através exatamente dessa imposição, conseguiu a vitória. Eu não vou falar que o Vasco foi melhor taticamente, eu não vou falar que o Vasco foi melhor tecnicamente, porque a gente não consegue fazer essa análise ontem. O Vasco teve mais vontade e a vantagem foi necessária para que o Vasco conseguisse sair de São Januário ontem com essa vitória muito importante, tá? A vitória do Vasco da Gama ontem contra o Botafogo de São Januário, ela foi muito importante. Inclusive, há até um grande questionamento, né? Se foi bom o fato do Fernando Diniz ter entrado,
com o time titular e ter permanecido até com grande parte dos titulares até o final da partida, exatamente por conta até desse risco de lesão. O Lucas, estava ficando preocupado quando eu vi ali até a metade do segundo tempo e o Coutinho ainda estava em campo e o Andrés Gomes ainda estava em campo, com o gramado no estado que estava, a qualquer momento alguém poderia ter tido uma lesão, só que, volto a repetir, foi necessário. O Vasco, ele precisava emocionalmente dessa vitória contra o Botafogo ontem, visando até a partida que vai ter contra o Bahia na quarta-feira dentro desse mesmo São Januário. Eu não sei qual seria o cenário se o Vasco ontem enfrenta o Botafogo e não conseguisse a vitória, como seria Será contra o Bahia. Será que não foi bom para o Diniz também? Exatamente, foi bom num contexto pessoal, num contexto geral, Fernandinha. Foi bom para o Vasco, foi bom para o Diniz, porque o Diniz vinha sendo pressionado por uma vitória. O Vasco, é importante lembrar, ele não tinha ganhado de nenhuma equipe que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco enfrentou o Flamengo, perdeu. O Vasco enfrentou a Chapecoense, empatou. O Vasco enfrentou o Mirassol, perdeu. Ou seja, a análise do torcedor quando o Vasco vinha enfrentando equipes da primeira divisão era uma análise muito negativa. Então essa vitória ontem fez com que o Vasco, pela primeira vez no ano, ganhasse uma equipe de Série A do Campeonato Brasileiro, ganhasse o Clássico e o Diniz tirasse essa pressão que definitivamente estava sobre ele. Vitória, sim, importante demais, mesmo se a gente conseguir fazer como eu trouxe aqui a vocês, né? Uma análise técnica diante aí da situação do gramado de São Januário. Você não acha que foi importante pro Brenner também, não? Muito. Porque ele foi vaiado, né? Depois de ter perdido muitos gols no jogo anterior, que eu não lembro agora contra quem foi. Foi agora contra o último. Não, foi contra o Madureira em São Januário. Foi vaiado. Chapecoense, perdão, foi contra o Chapecoense. Exatamente. Ele foi vaiado e agora ele consegue fazer um gol que, querendo ou não, dá um pouco mais de confiança ao jogador. Desculpa, Fernandinha, acabei te cortando. Eu lembrei do Brenner agora. Ele foi muito vaiado, né? Foi o jogo da Chape mesmo, perdeu um caminhão de gols, bola na trave e tudo mais. Exatamente. E fez o gol ontem. Assim, e pro Botafoguense que tá bravo com mais uma derrota do Botafogo, eu acho que tem que pegar leve. Não é nada sobre o trabalho do Martim Anselmi ou sobre os problemas que o Botafogo enfrenta extracampo, porque tem. A boa notícia é que na sexta foi resolvido o transfer ban, o Botafogo pode inscrever jogadores. E olha só a agendinha do Botafogo, quinta que vem pega o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. No outro domingo, o Flamengo, já estamos falando de semifinal de Campeonato Carioca. Quartas de Campeonato Carioca. E aí depois ele vai para Potosí, na quarta-feira, já por pré-Libertadores. Potosí é a maior altitude que tem. Quer dizer, essa questão física, e o Botafogo enviou uma lista de relacionados no domingo e depois teve que reenviar outra, alterar, colocando mais alguns titulares sobre aquele problema que eu falei aqui na sexta-feira em relação à federação exigir um número certo de titulares na lista de relacionados. E aí o que mais me deixou chateada vocês sabem, eu sou a maior defensora aqui do campeonato regional. Vene trabalha comigo há muitos anos e sabe disso. Eu sou filha de um campeonato regional, eu nasci numa Taça Rio. Eu sei da importância que é para os times de menor investimento no Rio de Janeiro. Essa competição é uma vitrine grande, é o campeonato mais charmoso do Brasil e etc, etc, etc. Mas o que eu fico chateada o Botafogo tem um planejamento como todo o Flamengo tem, como todo mundo tem. Ele escolhe ali botar uma salada ali com alguns titulares para encontrar o Vasco, já projetando outros confrontos. Ele já estava classificado, aí pede para colocar mais titulares, tudo bem, o Botafogo foi lá e colocou. O Martim fez uma fala em relação a isso, viu que ele não concordou, mas ele teve que fazer. Só que aí, e eu quero ver a súmula, depois eu queria até ver que a produção, se eles já colocaram essa súmula. Eu quero muito entender por que o jogador Alan foi expulso. O árbitro de longe veio já com um cartãozão vermelho para ele. Eu tô falando do Alan, que é um volante titular do Botafogo, e o próximo jogo do Botafogo é contra o Flamengo. Não é um clássico que tem que ser bonito? Não querem um clássico televisivo? Não querem uma coisa bonita? E aí o cara que não era nem para estar ali no banco, aí teve que colocar o cara ser expulso. Eu queria entender quem que o Alan xingou, se foi a mãe de alguém, que pode ser também, né? Mas eu queria muito entender, porque acaba prejudicando o Botafogo, que não era nem para aquele cara estar ali, o Botafogo já estava classificado e acabou perdendo uma peça fundamental para um jogo do tamanho do jogo contra o Flamengo, um jogo que é um jogo único, que vai valer muita coisa, que é uma classificação. Então eu só queria depois dar uma olhada na súmula e entender que eu fiquei muito brava na hora, o árbitro veio lá de longe, puxou o vermelho e vau! Veio todo o banco do Botafogo tentar entender. Gente, o que está acontecendo aqui? O próprio Alan, que é um cara bem nervosinho, meu Deus, o que está acontecendo? O cara deu um vermelho e fé. Eu só queria realmente entender que eu fiquei bem chateada e com muita dúvida de saber o que foi de tão grave que o Alan falou,
que se há uma preocupação tão grande de botar relacionado, ter que botar titular, ter que não sei o quê, ter que não sei o quê, e aí há um vermelho, pronto, contra o Flamengo não joga. Então, eu só queria entender isso. Acho que no fim das contas vai ser até bom isso aí, Fernandinha. Porque eu estava até conversando com o Lucas lá no camarim sobre isso, porque esse Flamengo e Botafogo, no domingo de carnaval, infelizmente vai ficar esvaziado, por conta da circunstância do calendário para as duas equipes. Você mencionou muito bem que o Botafogo tem um jogo importantíssimo lá na altitude, contra o Potosí. Cansativo. E na quinta-feira, pós-carnaval, o Flamengo tem um jogo importantíssimo pela Recopa Sul-Americana diante do Lanús, na Argentina. Dito isso, eu sou totalmente a favor das duas equipes entrarem como um time totalmente alternativo. Eu sou um cara que eu respeito muito o campeonato regional. Não vai Você poder. me acompanha. Sim, durante 4 anos eu falo isso, eu defendo bastante o campeonato regional. Eu não sou a favor de acabar com o campeonato regional, só que esse novo calendário força as equipes que têm competições muito mais importantes para disputar, como o Botafogo e o Flamengo, a, entre aspas, dar menos valor a essa competição. Que, para mim, tem que ser esse caso de domingo de carnaval entre Flamengo e Botafogo. Com todo respeito ao campeonato regional. Mas o Botafogo não pode priorizar o campeonato estadual, tendo uma pré-Libertadores, e o Flamengo não pode priorizar o campeonato estadual, tendo uma Recopa Sul-Americana, que é um título internacional. E, além disso, as duas equipes já estão disputando o Campeonato Brasileiro. Então, só para mencionar aqui sobre o Botafogo diante do Vasco da Gama, eu acho que o Botafogo fez certíssimo em colocar a garotada, ou como você gosta de dizer, os potrinhos, fez certo, deu ritmo de jogo a jogadores importantes, como o zagueiro Baixo, tinha a chuva, que poderia aumentar sim o risco de lesão. Então, o torcedor do Botafogo, eu sei que é chato perder um clássico, é sempre chato, daqui a 10 anos ninguém vai lembrar que era o Potrinho disputando essa partida. Só que diante do cenário do futebol brasileiro, o técnico do Botafogo fez a estratégia correta. Tem Fluminense agora, pelo Campeonato Brasileiro, tem esse clássico contra o Flamengo, que eu repito, para mim é um clássico esvaziado. Fase. E, querendo ou não, tem o jogo mais importante até o momento da temporada do Botafogo, que é o jogo de ida da pré-Libertadores. Então, fez certo o treinador, o Vasco ganhou, beleza, a pressão é muito mais do Vasco mesmo, pelo momento que o Vasco vive, estava com o time principal, Fernando Diniz, entre aspas, sendo muito cobrado, agora a vida que segue. E a gente olha assim, é claro que tem, obviamente, todo o mérito do Vasco. A chuva atrapalhou tudo para todo mundo, para Vasco e para Botafogo. O jogo ficou feio demais, porque era difícil de assistir. Agora, você vê, é um pênalti, você tem feito por um garoto que até jogou bem. Você vê um jogador que o Botafogo jogar numa chuva dessa com um a menos, que foi uma expulsão de um garoto também. Acaba que você coloca em risco o seu placar. Quando você escolhe colocar jogadores menos experientes para um clássico desse tamanho, e o Vasco com sua força máxima, o Vasco que tem uma boa equipe, sabe? Mas era o que tinha que ser feito, o Vene tá com toda a razão e eu concordo com isso. Eu não lamentei, era isso que tinha que ser feito. Porque o risco de lesão aumenta, você tem um desgaste muito grande e você está falando de um clube, o Botafogo, que já está classificado e que você não tinha um resultado que mudaria tanto a tua tabela. Se fosse assim, poxa, eu estou classificado, mas se eu passar em primeiro, eu vou pegar um time um pouco mais fraco. Não, já estava tudo ajustado para o Botafogo. O que esse jogo valia? Nada. Então, assim, com toda a razão, o Botafogo escolheu colocar os potrinhos, tinha que botar mesmo. Até falei isso com o Lucas lá no camarim, para mim o errado foi o Diniz em colocar o time principal. Mas aí... Agora, no fim das contas, foi muito bom, porque o Lucas acabou me convencendo. Mas eu não gosto de ser engenheiro de obra pronta. Mas aí... Óbvio que agora, no fim das contas, é muito bom. Mas supondo que se perdesse... É isso. Esse é o cenário, Lucas. Aí todo mundo que tá achando que foi bom ia ficar criticando. Eu prefiro manter a minha opinião falando assim, para mim o risco foi muito alto, até pela circunstância do jogo, chuva, risco de lesão, muito. Mas enfim, o Diniz é o treinador do Vasco. E pelo lado do Vasco, até o risco de lesão aumenta, porque do outro lado tem um monte de moleque... Com muita vontade, né? Dando a vida para mostrar pro treinador. Tanto é que não foi expulso. Exato, é muito o calibre do menino, a força de vontade dele, o nível de competitividade dele é descalibrado, porque ele quer mostrar serviço, é natural de qualquer jogador. Agora, olha o cenário. Botafogo entra com os potrinhos e vence o Vasco. O que acontece com o Diniz, Lucas? Não, ia dar problema, né? Até porque a torcida que problema em si... é esse? Então, a torcida em si hoje, Fernanda, ela já pressiona muito o Diniz por usar o time titular. É um questionamento no meio da torcida, porque o Vasco ele só poupa os titulares em 2 jogos, que é contra o Nova Iguaçu, contra o Boa Vista, em Saquarema, e contra o Madureira, em São Januário. Ou seja, salvo engano, de 7 jogos na temporada, apenas 2 o Diniz entra com um time misto. O Diniz ele não poupou
o time por inteiro, nem em nenhuma partida do Campeonato Carioca. E foi o único dos grandes, e ele não é nem a terceira melhor. Exatamente. Porque o Botafogo e o Fluminense ficam à frente dele. Né? Fica só à frente do Flamengo, né? Que teve grande parte do Campeonato Carioca com o time sub-20, então é difícil contar. Então ontem o Diniz ele deu o chamado all-in, né? Foi o all-in do Diniz. Ele precisava da vitória, porque era importante para ele vencer, para ele ter essa, não sobrevida, porque é uma grande confiança nele, mas para ter esse alívio para continuar no comando técnico sem essa pressão. E uma derrota poderia, de fato, acabar com tudo. Eu, Lucas, não consigo imaginar o que iria acontecer ontem em São Januário com o Vasco perdendo a partida para o time reserva do Botafogo. Nem sequer reserva. Inclusive, só para complementar, eu acho que ontem o fato da FERJ ter feito com que o Botafogo mudasse a lista de relacionados foi até pior, porque antes do jogo, o Martim Anselmi, técnico do Botafogo, ele chega a comentar sobre a questão envolvendo o planejamento. Ele fala, não foi o que eu planejei colocar os titulares no jogo. Ou seja, a impressão que me passa, tá, Fernanda, é que o Martim Anselmi treinou o time durante a semana sem a presença do Barbosa, sem provavelmente a presença do Barros. Ou seja, o Martim Anselmi, ele treina o time de uma forma e horas antes do jogo ele tem que mudar o planejamento que ele fez durante a semana. Ou seja, o Botafogo, para quem tá achando que foi beneficiado com a presença dos titulares, muito provavelmente foi prejudicado pela presença dos titulares. Porque a forma com que o Martim Anselmi treinou foi com outro time diferente do que iniciou a partida de ontem. E falando até sobre essa presença dos times titulares. A FERJ ela implementou essa regra. Mas, gente, o Botafogo, ele, como a Fernanda falou, não tinha necessidade de entrar com o time titular ou com alguns titulares, porque a situação do Botafogo já estava resolvida. Eu até uso de comparação o Flamengo no ano passado. Flamengo e Mirassol em São Paulo. O Campeonato Brasileiro já estava resolvido para o Flamengo. Imagina se a CBF vira para o Flamengo e fala, olha só, Flamengo, eu quero que você entre com os times titulares. Mas CBF, eu já ganhei o título brasileiro, para que eu vou entrar com os times titulares? Para dar visibilidade ao campeonato. Perfeito. Isso não tem lógica, não tem coerência, entendeu? E você até está falando de que um próximo jogo não é só o Fluminense no Brasileirão, não é só... É o Flamengo no próprio Campeonato Carioca, Vene Casagrande. Que aí você já não tem um titular, que é o Alain. Por quê? Porque ele foi expulso num jogo bobo, de chuva, ele sentado no banco de reserva. Você tá entendendo? Não tem muita lógica, ô Vene. O que faltou, na minha opinião, a FERJ é bom senso. Poderia muito bem, ó, Botafogo, a gente entende que na regra há isso aqui, mas olha só, o campeonato para você já está definido, a gente já sabe que o Botafogo vai enfrentar o Flamengo nas quartas de final, não vai mudar muita coisa para vocês. Pode seguir com esse planejamento de vocês. O que mudou para a FERJ? Na boa, assim, a partida teve mais visibilidade por conta da presença dos titulares. Com todo respeito à FERJ, não. A gente vai valorizar mais ainda o campeonato por conta disso? Eu não vou. Para mim, continuo com a mesma opinião. O campeonato estadual tem que ser a última prioridade para esses clubes que têm outros campeonatos a disputar. E a bilheteria, 15 mil e pouco, 15 né? mil e pouco. Ficou próximo aí do que a torcida do Botafogo vai comparecer porque o Barbosa vai jogar. Isso que eu ia perguntar para Fernanda. E horas antes do jogo? Não, para Fernanda como torcedora do Botafogo, mudou alguma coisa o fato do Barbosa ter iniciado no time titular ontem para você? Pelo contrário, na hora que o Alain tomou o vermelho, eu xinguei todo mundo. Eu, como torcedor do Botafogo... Eu fiquei brava, eu fiquei muito brava. Eu, como torcedor do Botafogo, eu ficaria mais revoltado ainda com o campeonato. E eu fiquei. Se a FERJ quiser valorizar, o tiro saiu pela culatra. Exato. E outra, e o medo? E o medo de você perder um jogador daquele tamanho, que é o Barbosa, porque a chuva é um carrinho que pegou mal dado, escorregou, e você machuca um jogador desse? E o medo... Gente, a chuva estava muito forte aqui no Rio, para quem não é do Rio. A chuva estava muito forte, o jogo foi atrasado 30 minutos. Perfeito. Porque estava muita chuva em São Januário. Meu marido foi, mandava foto embaixo da marquise, todo molhado. O que ganhou? Nada. Só ganhou o torcedor ficar mais bravo, com todas as circunstâncias. O Botafogo está classificado do mesmo jeito. O próximo confronto é um clássico grande, valendo vaga, que é contra o Flamengo, e perdeu ainda um jogador que é considerado titular. O que foi valioso? Você ter um relacionado, ter que derrubar e botar outro porque mandou tirar, porque mandou botar? Nada. E fora como também... o Vene falou, o tiro saiu pela culatra mesmo. Fora também o desejo, né, Fernanda? Pelo menos eu, como torcedor do Vasco, diante desse primeiro momento do Diniz, em querer usar os time titular, os titulares a todo momento, eu sinto falta, por exemplo, de ver um JP.
de ver um Estrela, de ver um garoto da base, um André Fernandes, um Diego Minetti. E talvez o torcedor botafoguense ele tivesse o mesmo desejo ontem. Contra o Vasco, em São Januário, no jogo grande, eu quero ver essa molecada que teve um início de ano tão legal no Campeonato Carioca e não teve essa oportunidade. Teve um que confirmou, que é muito bom jogador, que é o Cauã Toledo. Exatamente. Esse garoto aí, olha, o torcedor do Alvinegro tem que ficar de olho nele. Antes de mais nada, o Galatasaray confirmou interesse na contratação de Cauã Barros, do Vasco, antes do fechamento da janela de transferências da Turquia. O clube turco acompanha de perto a situação do jogador e avalia a possibilidade de avançar por uma proposta oficial. A agência RT Sport apurou que a diretoria considera Cauã Barros uma peça-chave do elenco, tanto pelo desempenho esportivo quanto pelo potencial de valorização no mercado internacional. Por esse motivo, o clube não demonstra pressa em abrir negociações. Prova disso é que o Vasco já recusou propostas na casa de 5 milhões de euros, 30,8 milhões de reais, na cotação atual, feitas por AEK, da Grécia, e Torino, da Itália. No entanto, as ofertas foram consideradas abaixo do valor estipulado pelo clube carioca. Antes de tudo, Cauã Barros tem contrato com o Vasco até dezembro de 2027. O vínculo prevê multa rescisória de 50 milhões de euros, 308,2 milhões de reais, na cotação atual, o que torna uma eventual saída mais complexa no curto prazo. O Vasco demonstrou interesse em Martim Braithwaite, atacante do Grêmio, que pode ter sua saída facilitada pelo clube gaúcho nesta janela. A movimentação é tratada como sondagem para entender as condições de uma possível negociação. O tricolor gaúcho busca reduzir a folha salarial e não deve criar obstáculos caso receba propostas pelo jogador de 34 anos, que ganha vencimentos acima de R$1 milhão mensais. A informação é do jornalista Fábio Vargas, que acompanha o dia a dia gremista. Além do Cruz-Maltino, o Botafogo aparece como clube atento à situação do dinamarquês, que se recupera de lesão no tendão de Aquiles e tem retorno previsto para as próximas semanas. Apesar do interesse, o cenário em São Januário é cauteloso. Oficialmente, o Vasco nega qualquer negociação em andamento, mas internamente a consulta para entender valores e moldes de um eventual negócio. O clube avalia o mercado após mudanças recentes no setor ofensivo. Nesta janela, o Vasco já acertou as chegadas de Brenner, Marino Inestrosa e Cláudio Spinelli para o ataque. Ao mesmo tempo, perdeu Ryan, negociado com o futebol inglês, e Pablo Vegetti, que se transferiu para o Cerro Porteño. Braithwaite, por sua vez, vive momento de incerteza no Grêmio. Mesmo com bons números, 23 gols e 5 assistências em 55 jogos, o atacante tem salário elevado e ainda cobra valores atrasados do clube gaúcho. Esse contexto faz com que a diretoria gremista esteja aberta a ouvir propostas. Bom torcedor Cruz-Maltino, agora eu quero saber de você. O atacante dinamarquês, Martim Braithwaite, seria um excelente reforço para o Cruz-Maltino? Coloque sua opinião nos comentários, não sei se você sabe. Mas sua opinião é muito importante para o Vasco. A qualquer instante eu volto com mais uma notícia do Gigante da Colina.